E aí, pessoal, tudo certinho? Hoje na matemática vamos trabalhar com as chamadas sequências numéricas, em especial progressão aritmética, também conhecida como PA. Então vamos verificar a definição, cálculo da razão, termo geral, soma dos termos. Tudo bem? Vem comigo! Então, vamos ao estudo da progressão aritmética, também conhecida como PA. Olha só, preste atenção nessa sequência numérica. O que é que nós observamos? Ó, o primeiro termo é 2, o segundo é 5, né? 8, 11, 14 e assim sucessivamente. O que é que caracteriza uma progressão aritmética? Olha só, a progressão aritmética se caracteriza por apresentar uma propriedade específica para a relação entre seus termos. E que propriedade é essa, professor? É a seguinte, ó, se eu pegar e calcular a diferença entre dois termos consecutivos, a partir do segundo, esse resultado é sempre constante. Ok? Então vamos ver aqui, ó, 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 11, 3. De tal forma que se esse valor constante for sendo adicionado a cada um dos termos, eu vou obter o termo posterior. Olha só, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim sucessivamente. Tudo bem? Aí, a esse termo constante, nós o chamamos de razão. Isso aqui é a razão da progressão aritmética, né? Que nós representaremos por R. E como é que a gente calcula, professor? Basta calcular a diferença, né, entre dois termos consecutivos. Então, por exemplo, A2 menos o A1. A2 menos o A1. Posso calcular de outra forma, professor? Pode sim. Basta calcular o A4 menos o A3, o A8 menos o A7. É sempre a diferença entre dois termos consecutivos. Pronto. Sempre a diferença entre dois termos consecutivos. Beleza? Aí, dependendo do valor de R, o R pode assumir um desses três valores. Ó. O R pode ser menor que zero, o R pode ser igual a zero, ou o R pode ser positivo. Se o R for menor que zero, aí a gente diz que está diante de uma PA decrescente. Opa! Decrescente. Se o R for igual a zero, vamos dizer que estamos diante de uma PA constante. Se o R for maior que zero, estamos diante de uma PA crescente. Pronto, tá aí uma classificação para progressão aritmética conforme o valor de R. Nesse nosso caso aí, eu estaria diante de uma PA crescente, porque o meu R deu positivo. Pois muito bem, aí vão existir situações, ó, em que ele vai pedir para determinarmos o valor de um certo termo da progressão. Por exemplo, qual seria o centésimo termo dessa progressão? Eu posso calcular isso utilizando esse mecanismo aí, e somando de 3 em 3, né, até chegar ao valor desejado. Posso fazer isso. Só que, dependendo da posição do termo que ele pede, às vezes esse cálculo pode se tornar muito complexo. E aí a gente recorre a uma expressão denominada, né? A um termo denominado conhecido, né, como termo geral da progressão, que a gente representa por AN. Pronto, com esse termo aqui, a gente calcula qualquer termo da progressão. A gente faz o seguinte, ó, AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Pronto. Isso aqui é o conhecido termo geral de uma progressão aritmética. Termo geral de uma progressão aritmética. Então, qualquer termo que eu quiser da progressão, basta eu conhecer a razão, o número de termos, né, e o primeiro termo da progressão. Aí eu calculo, por exemplo, quero A 50, venho para essa fórmula aqui, quero A o 200, certo? O termo de posição 200 na progressão, venho para essa fórmula aqui.
Joia? Pois bem, aí com essa situação vai acontecer o seguinte, ó. Vão existir problemas. Vamos dividir aqui, que ele vai mencionar o seguinte, olha só, ó, ele vai mencionar o seguinte, ele vai dar assim, ó, vai dar dois termos da progressão, vamos supor aqui que ele menciona, ele foi dado o 20º termo da progressão, 60 e o A16 foi 20. Aí ele pede para a gente calcular o A1 e a razão. Pronto. Uma situação aí, uma aplicabilidade, né, do termo geral de uma progressão. Se a gente conhece a formulazinha do termo geral, substitui esses valores e chegaremos ao resultado. Então vamos à aplicabilidade do termo geral de uma progressão. Olha só, foi dado aqui o 20º termo da progressão, que é 60. O A16, 20. E ele pede para a gente determinar o primeiro termo e a razão dessa progressão. Então com esses dados aqui, a gente vai até a fórmula, substituindo esses valores e vai montar, né, duas equações para fazer um sistema. Olha só, o que é que acontece? Substituindo aqui. O A20 é 60, então o A20 substituindo lá, então fica A20 vai ser igual a A1 mais, jogo 20 aqui, né? 20 menos 1, 19, então dá 19 R's. Aí o A16 seria o A1 mais 16 menos 1, 15, né? Então daria 15 R. Pronto, então substituindo aí, o A20 quanto é, né? 60? Pronto, 60 igual a 1 mais 19 R's. Aí aqui ficaria o A16, 20. Ficaria o A1 mais 15 R's. Pronto. Aí eu iria resolver esse sistema aqui, não é? Eu resolvo esse sistema em função de A1 e da razão e vou encontrar o A1 e R. Isso seria a lógica, né, usando a forma do termo geral. Só que eu digo a vocês o seguinte, a gente pode evitar de fazer esse sistema, não precisa resolver esse sistema, quando ele nos fornece dois termos de uma progressão e pede para calcular o A1 e a razão ou qualquer um desses termos. Como seria isso, professor? É o seguinte, ó, a gente faz assim, ó, pega o índice do termo maior, tá ele aqui, é 20, e subtrai do termo menor. Então, como é que seria isso? 20, olha só, 20 menos 16, pronto, subtrai o índice do termo maior do índice do termo menor e multiplica isso aí por R, e multiplica isso aí por R, pronto, primeira parte da nossa equaçãozinha aqui. Agora a segunda parte, basta subtrair o termo maior do termo menor, então 60, vamos colocar aqui, 60 menos 20. Pronto. Resolvendo isso aqui, 20 menos 16, 4. 4 o quê? R. 60 menos 20, 40. Tira o valor de R, 40 sobre 4. 40 sobre 4, 10. Pronto, já matamos o R. E para encontrar o A1, professor? Bom, para encontrar o A1, você substitui em qualquer uma dessas situações aqui. Olha só, vamos pegar essa, né, que o valor é menor, então 20, então ficaria o quê? Ó? 20, o A1 mais 15 vezes R. 15, quanto é o R, não é 10? Pronto, então 20, A1, 15 vezes 10, 150. Passa para lá, né? Então vai ficar A1, 20 menos 150, então A1 vai dar menos 130, pronto. Isso aqui, ó, evita do que? De fazermos o sistema. Evita da gente fazer o sistema, porque aqui eu iria fazer o sistema, multiplicar, né, por um valor, por exemplo, por menos 1 para cancelar o A1, depois somar os termos. Isso aqui já é mais rápido, já é mais direto, tá certo? Então a ideia é a seguinte, ó, subtrai os índices, pega o índice maior, subtrai do menor, multiplica por R, primeiro membro. Segundo membro, subtrai os valores, né, dos respectivos termos. Pronto, aí achando o R, substitui uma das equações. Beleza? Pois muito bem. Então vamos agora, para fechar, fazer o cálculo da soma dos termos.
Pronto, então vamos lá agora para cálculo da soma dos termos da progressão aritmética. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui uma progressão aritmética, né, de forma genérica, os seus termos. Então tem o A1, o A2, até o AN. Então nós estamos interessados em que agora? Em calcular a soma dos termos da progressão. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, calcular a soma dos termos da progressão, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. SN vai ser igual, calcula a média aritmética dos termos extremos, ó. Primeiro, vou precisar do primeiro e do último termo da progressão. Então eu calculo a média aritmética desses termos, então seria o que? Média aritmética. Somo os dois, olha só, e divido por 2. É a média aritmética. Esse resultado multiplico pela quantidade de termos. Então multiplico por n. Pronto. Tá aí a formulazinha do cálculo da soma dos termos de uma progressão aritmética. Pronto. Tá aqui, ó. Então vamos ver como é que funciona isso na prática? Vamos dar aqui um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha a progressão aritmética formada pelos seguintes termos. Olha só. Pronto. Tá aqui, ó. Eu tenho uma progressão aritmétrica, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 5, o terceiro 9. Já dá para perceber aqui que é uma progressão aritmética cuja razão vale quanto? Vale 4. De 4 em 4, nós vamos obtendo os termos posteriores. Então a razão é 4. Aí vamos supor que eu queira aqui, calcular a soma. Vamos colocar aqui. Eu quero calcular a soma dos 200 primeiros termos dessa progressão. Pronto. Tá aqui, a soma dos 200 primeiros termos dessa progressão. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, já tenho. E vou precisar, ó, do termo de posição 200. Então, vamos calcular ele. Vamos calcular esse termo. Como é que a gente calcula? Formulazinha do termo geral, ó. AN, não é assim? Então, vamos colocar logo aqui, né? O A200. O A200 vai ser igual a A1 mais 200 menos 1, né? Do N menos 1 lá do termozinho, da partezinha, né? Da fórmula. Então, ficaria 199 vezes R. Pronto. É sempre assim. Quando a gente quer determinar o valor de um termo da progressão, pega esse termo, coloca em função de A1 e dá razão. O coeficientezinho aqui da razão é sempre uma unidade a menos que o termo que eu quero determinar. Então, por isso que ficou 199 R ali. Pois muito bem. Aí aqui, ó, o A200 seria o A1. Então, quem seria o A1? Olha ele aqui. 1. O A1 é 1. Mais 199 vezes o R. Quanto é o R? Olha ele aqui, ó. O R vale 4. Então aqui ficaríamos com A200 mais aí 4 vezes 199, né? Então daria aqui 796. 796 com 1, 797. Pronto. 797, tá aqui. Esse é o termo de posição 200 lá da progressão. Pois muito bem. Agora, se eu quero a soma, eu faço o quê? S200, olha só, calculo a média aritmética dos termos extremos, né? Do primeiro ao o de posição 200, né? Do A1 até o 200. Pego o A1 e somo com o A200. Então, a quanto é que é o A1? O A1 é 1. O A200, 797. 797. Divido por 2 e multiplico por N. Quanto é N? Olha ele aqui, ó. O N vale 200.
Pronto. Então o S200, soma isso aqui, ó, dá 798. 798 dividido por 2 vezes 200. Aqui a gente pode fazer o seguinte, pode simplificar, 200 por 2 dá 100. E aí o S200 vai ficar, olha só, 798 vezes 100. Então vai dar 79.800. Pronto. Tá aqui a soma dos 200 primeiros termos dessa progressão aritmética. Tudo bem? Pronto, pessoal. Com isso aqui a gente encerra, né, a soma dos termos. Nós vimos inicialmente cálculo da razão, termo geral de uma progressão e agora a soma dos termos de uma progressão aritmética. Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Já aproveita, baixa o material PDF para dar continuidade ao estudo de vocês. Um abraço, até a próxima!